Eu acho que é um encontro importante porque é necessário fazer política de forma responsável. Isto é, é importante que a gente respeite as instituições, mesmo quando não está de acordo com a forma como elas funcionam. E é importante também que a gente respeite as pessoas que depositaram a sua confiança em nós como políticos, né? Portanto, as pessoas que votaram na Frelimo, as pessoas que votaram no Podemos, votaram em Venâncio Mondlane, na Renamo e por aí fora, fizeram isso aí porque confiam na capacidade que essas pessoas têm de solucionar os seus problemas. E os seus problemas não se reduzem à ambição pessoal dos políticos desses partidos. Os seus problemas têm a ver com as circunstâncias da vida, com emprego, com habitação, com a qualidade da educação e por aí fora. Então, toda a possibilidade que houver de se conversar para, não sei, resolver os problemas que as pessoas têm é sempre bem-vinda. Nunca se pode entrar para este tipo de diálogo político apenas na perspectiva da pacificação, porque a pacificação não é o problema. A pacificação são as preocupações, o problema são as preocupações que as pessoas têm e que fizeram com que essas pessoas votassem nos partidos e nas pessoas em que votaram. Sim, olha, eu disse também, na altura em que falei sobre se era importante incluir Venâncio Mondlane ou não, se era importante dialogar com ele ou não, eu disse que ele é um fator político muito importante neste país, mas que a responsabilidade de ser incluído num diálogo com os outros é sua, inteiramente sua. Isso não depende do presidente da República, não depende dos outros partidos políticos. Depende dele. E em que medida? Bom, primeiro, porque eh, ele tem pessoas que votaram em si. E essas pessoas querem ver os seus problemas resolvidos. E ele não vai resolver esses problemas nas lives, ou no Facebook. Vai resolver dentro do processo normal de fazer política de forma responsável. E a segunda maneira é que tem realmente a ver com a vontade, o compromisso que ele tem com uma maneira de fazer política que seja responsável. E o que ele andava a fazer não revelava nenhuma forma responsável de fazer política. Então, penso que ao ter este encontro com o presidente da República, ele se tenha dado conta de que, de facto, esta é a única maneira de respeitar as pessoas que confiaram o seu voto nele. Agora, é preciso não menosprezar um fato muito importante aqui, é que ele se fragilizou. Não há dúvidas quanto a isso, porque as exigências máximas que ele estava a fazer já não vão ser respondidas. E a gente não deve esquecer que a exigência máxima que ele estava a fazer era que praticamente houvesse anulação das eleições ou que ele fosse declarado presidente. Ele já não pode fazer isso, o processo já não pode recuar porque o processo continuou. Então, ele vai numa condição fragilizada, o que não significa que não faça sentido conversar, não significa que ele não possa, através da sua capacidade política e através de um raciocínio político responsável, ele consiga, mesmo assim, se tornar ainda mais relevante dentro do contexto do próprio diálogo. Portanto, a questão neste momento para mim é essa, de que finalmente estamos a criar condições para que a gente faça política responsável, que é verdade que as condições não são boas para o Venâncio Mondlane, mas seriam piores ainda se ele ficasse de fora. Para ele, num primeiro momento. Portanto, esta inclusão, este gesto de conversa com o Venâncio Mondlane, num primeiro momento, beneficia a ele e eu espero que ele assuma isso aqui com a responsabilidade que um político responsável deve adotar nestas circunstâncias. O que ele está a fazer agora é o essencial, não é?
Porque, sabe, ele ainda teria a opção, digamos assim, de dizer que ele só vai dialogar com seja quem for, se isto aqui for feito. E se ele colocar, vamos lá, estou a pensar, por exemplo, naquilo que ele dizia antes, que ele ganhou as eleições e que, portanto, só poderia aceitar conversar se fosse para determinar as condições de entrega do poder. Ou quando ele dizia coisas como é preciso construir não sei quantas casas para não sei quantas pessoas. Portanto, esse tipo de exigências que não fazem sentido fora do próprio contexto de governação. Eu creio que ele, neste momento, deve estar muito mais preocupado em garantir que ele tenha espaço para fazer política de forma responsável. Creio que ele deve estar preocupado em que, não sei, os seus planos de constituição de uma formação política não sejam torpedeados por ninguém. Creio que ele deve estar preocupado, talvez, em garantir uma certa imunidade em relação pronto, a possibilidade de ele ser perseguido judicialmente por algumas das coisas que ele fez, né? Então, tudo isto aqui são coisas que estão, não sei, na sua devem estar na sua pauta política, o que quer dizer que não há espaço. Ele já não tem o espaço que tinha, por exemplo, há 2 ou 3 meses, de poder impor outro tipo de condições que não seriam necessariamente aceites pelos outros, né? Pois, Como essas condições que eu indiquei logo no início. Portanto, o que está a acontecer é aquilo que eu repetidas vezes disse em várias entrevistas, não só convosco, mas com outros órgãos, mas também no meu próprio espaço, no Facebook e por aí fora, que a responsabilidade pela inclusão do Venâncio Mondlane no processo político é a adopção de um comportamento político responsável. E é isso que me parece que ele está neste momento a fazer e está de parabéns por isso. São duas coisas aqui. Uma, e para mim a mais importante, e a que me fez sempre dizer que ele devia ser mais responsável do ponto de vista político, é que há um grande número de pessoas em Moçambique que votaram nele. E essas pessoas não votaram nele necessariamente para o ver na presidência ou para acabar com a Frelimo ou para mandar fechar as sedes do partido da Frelimo. Votaram nele porque essas pessoas têm problemas. E são problemas essencialmente econômicos, não são problemas políticos, são problemas econômicos. E essas pessoas querem ver esses problemas resolvidos. E esses problemas não podem ser resolvidos em lives, não podem ser resolvidos em decretos presidenciais num universo político paralelo. Esses problemas têm que ser resolvidos dentro do processo político normal e responsável, né? Então, esta é a grande preocupação. Agora, naturalmente, para ele poder se integrar nessas coisas, ele vai precisar de salvaguardar algumas coisas, como, por exemplo, a própria possibilidade de ele poder fazer política sem grandes problemas, de ser perseguido aqui, perseguido ali, não é? Então, isso não significa que ele só esteja preocupado consigo próprio. Significa que ele tem que ter a preocupação de estar em condições judiciais e condições políticas e talvez até condições econômicas para poder fazer política para responder à confiança que foi depositada nela. Portanto, o meu argumento não é de que ele estaria a abandonar as pessoas, não creio que seja esse o caso. O meu argumento é de que ele está agora a negociar a melhor posição dentro da qual ele pode fazer a política pela qual muita gente depositou confiança nele. E isso é bom. Para mim, nunca foi importante incluir Venâncio Mondlane como forma de parar com o que estava a acontecer.